queria falar hoje sobre um dos momentos mais importantes que a gente vê aqui na Bíblia, que foi o dia da ressurreição de Jesus. No dia da ressurreição de Jesus, eu acredito que tenha sido um dos dias mais especiais da face da terra. Você concorda comigo? E eu quero na verdade destacar um momento que nesse dia, o que aconteceu nas primeiras horas desse dia, para que nós possamos meditar e conhecer um pouco mais e mergulhar um pouco mais no amor do Senhor. E para isso, eu queria que nós lembrássemos um pouquinho sobre o que aconteceu no primeiro dia, nas primeiras horas da ressurreição, amém? Eu acho que você se lembra que a ressurreição aconteceu no domingo. E no domingo, já logo assim pela manhãzinha, ainda estava amanhecendo, né? O inferno teve uma grande surpresa, porque o Espírito Santo levantou Jesus dentre os mortos e ele ressuscitou. E a Bíblia fala assim que a pedra do sepulcro, a pedra que tampava o sepulcro, ela rolou e Jesus então estava ressurreto. Havia algumas mulheres que foram lá, elas estavam na expectativa de encontrar o corpo de Jesus, elas queriam ungir. E elas foram ali, chegaram naquele lugar, e qual foi a surpresa delas? Que o corpo não estava ali. E quando elas olharam, haviam 2 anjos, e os anjos falaram assim: o que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que está vivo. Ele não está mais morto, ele ressuscitou. E elas ficaram assim, espantadas, ficaram cheias de alegria, e foram correndo contar aos discípulos. Maria Madalena, ela estava ali preocupada, pensando o que estava acontecendo, quem que pegou o corpo de Jesus, e Jesus apareceu para ela ali naquele momento. E eu fico imaginando, ela ainda não tinha caído a ficha que Jesus tinha ressuscitado, e ela olhou para Jesus, ela não reconheceu Jesus inicialmente, ela pensou que ele fosse um jardineiro. Ela falou assim: por favor, me fala onde que está o corpo de Jesus, que eu vou lá pegar. E ela começou a conversar, e Jesus simplesmente falou assim: Maria. E ela reconheceu a voz de Jesus, e ela: Rabone. E o Senhor Jesus, ele deu um recado para Maria. Ele falou assim: olha, diga para os discípulos que eu vou encontrar com eles na Galileia. Eu vou aparecer de novo para eles na Galileia. Eu tenho um encontro marcado com eles. E sabe de uma coisa, gente? Elas saíram lá correndo, e a Bíblia fala que de fato Pedro foi ali correndo, chegou ali no túmulo, viu que o túmulo estava vazio. Não somente Pedro, mas outros discípulos viram e testemunharam. E, enfim, antes de Jesus aparecer para os 12, aconteceu uma coisa muito importante, que no meu entender, é algo que fala do grande amor de Deus por nós. E está no momento em que Jesus, ele encontrou 2 homens no meio do caminho. 2 homens que faziam parte daquele grupo de pessoas que seguiam a Jesus. Eles estavam voltando para a cidade deles, cidade de Emaús. E Jesus decide encontrar com eles no meio do caminho. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus passou 40 dias sobre a terra. E ele sabia que ele tinha um tempo curto antes de ascender aos céus, antes de voltar para os céus. E eu queria que você pensasse: se você tivesse 40 dias de vida, se você tivesse 40 dias para você se despedir aqui dessa terra, o que você faria? Pensa. Vou deixar você pensar um pouquinho. Eu parei para pensar isso. E uma das coisas que eu acho que eu faria, eu procuraria estar com as pessoas que eu mais amo. Eu procuraria me apresentar e conversar, talvez despedir das pessoas que são mais importantes para mim. Eu acho que você faria, colocar as coisas em ordem, não é verdade? Antes de sair. Eu entendo que esse momento aqui, que fala dos 2 homens que estavam no caminho de Emaús, demonstra uma prioridade de Jesus, porque antes mesmo de Jesus falar com os discípulos, antes mesmo de Jesus aparecer para os 12, Jesus, ele foi ao encontro desses homens. Vamos ler esse texto, vamos entender o que aconteceu, por que foi tão importante para Jesus
dentro das coisas tão relevantes e importantes que ele tinha para fazer, ele decidiu encontrar com 2 homens e passar boa parte daquela tarde junto com eles. Esse texto está lá em Lucas 24, de 13 a 33. O texto é um pouco longo, mas eu acho que é importante a gente ler todo o texto, porque tem muitos detalhes importantes, amém? O texto está aqui projetado, você pode acompanhar na sua Bíblia ou pode acompanhar aqui. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eu queria que você repetisse isso comigo. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ok. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Amém? É interessante que nessa história, nesse momento, nesse fato que aconteceu, nós vemos que a gente pode perceber que esses dois irmãos, a Bíblia não fala claramente quem são eles. Esse é o único momento que a gente ouve falar sobre Cleopas, e a outra pessoa que estava com ele era um acompanhante, um companheiro. Algumas pessoas pensam que possa ser até a esposa dele, porque depois eles entram na mesma casa, enfim. Mas a gente não tem informações concretas de quem são essas pessoas. Mas uma das coisas que a gente percebe é que eles eram pessoas que eram próximas de Jesus. Eram pessoas que tinham um relacionamento com Jesus. Eram pessoas, inclusive, que estavam junto ali com os apóstolos, com os irmãos que estavam reunidos. Eles ficaram sabendo que
as mulheres não tinham encontrado o corpo de Jesus. Eles ficaram sabendo de todos esses detalhes, porém, eles não acreditaram. De alguma maneira, a gente pode perceber aqui que eles estavam desistidos. Eles tinham perdido a esperança, eles tinham perdido o foco. E a gente percebe aqui, por algumas expressões, uma delas, a gente vê que o texto fala que eles estavam entristecidos, e também que eles falaram: nós esperávamos que Jesus fosse o Messias, que Ele fosse o Salvador, que Ele fosse o Redentor, mas olha, Ele morreu e já faz 3 dias que aconteceu isso. Sabe o que aconteceu? Sabe o que eu posso perceber aqui, nessa condição? Eles estavam extremamente decepcionados. Eles estavam decepcionados porque eles tinham uma expectativa, eles tinham uma esperança, eles tinham uma fé, e de repente parece que tudo deu errado. As coisas não aconteceram da maneira talvez como eles tinham desenhado no coração deles, como seria a libertação do povo de Israel. E eles estavam desistidos, e eles ficaram cabisbaixos, e eles começaram a voltar. Presta atenção. Uma das coisas que as mulheres tinham falado, uma das coisas que Jesus tinha falado, falou assim: eu vou encontrar com vocês lá na Galileia. Mas sabe o que eles fizeram? Eles pegaram um caminho diferente, eles pegaram um trilho diferente. Ao invés de seguir a orientação, ao invés de seguir a rota que Jesus propôs, eles decidiram ir por um outro caminho, por uma outra rota, por outro trilho, por causa da decepção. Por causa da decepção. E é interessante, gente, que eles estavam tão decepcionados, que Jesus estava ali do lado deles. O próprio Jesus. E é interessante que a gente vê que Jesus, ele está ali e começa a falar assim: e aí, o que está acontecendo? O que está rolando por aí? E aí eles olham para Jesus e falam: mas você é o único visitante em Jerusalém. Nem a coisa que ele fala, não, só pode ser um visitante, né? Para não saber, não perceber, não saber o que aconteceu nesses dias aqui. É alguém que está visitando, está falando, gente, com o próprio Jesus. Mas não reconheceram Ele, não perceberam essa questão, de que os olhos deles estavam fechados. Eu percebo que pode ser uma das coisas que possa estar acontecendo aqui, porque da mesma maneira Maria Madalena não reconheceu Jesus inicialmente. Quando ela viu ele, pensou que era um jardineiro, porque eu penso que provavelmente o corpo dele glorificado, ele deve ter ficado de alguma maneira diferente, deve ter ficado de alguma forma diferente. Mas quando Jesus falou Maria, ela reconheceu: eu conheço essa voz, eu sei quem que é a voz do mestre. Ela falou Rabone. Ela o identificou pela maneira de falar. Mas sabe, gente, nesse texto aqui, eu não sei se você percebeu, entre Jerusalém e Emaús eram 11 quilômetros. Eu fiz uma pesquisa para saber mais ou menos quanto que uma pessoa numa caminhada gastaria em termos de tempo para percorrer 11 quilômetros. E, em média, isso depende, da velocidade que a pessoa está andando, depende do terreno, se é um terreno plano ou terreno mais inclinado, mas, em média, se gasta aproximadamente 2 horas e 40 minutos para percorrer uma distância como essa. Eu não sei quando que Jesus encontrou eles no caminho, eu penso que tenha sido no começo do caminho. E eles percorreram uma distância enorme, talvez 2 horas, mais do que isso, porque depois entrou na casa deles, começaram a conversar. Eu fico imaginando horas, mas eles não reconheceram Jesus por causa da decepção. Eu quero falar um pouquinho sobre esse poder destruidor da decepção. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Eu acho que se casa muito bem com esse momento. Eu estava num momento que eu estava decepcionado com algumas coisas que tinham acontecido. E eu e a Elaine, nós estávamos numa festa, num lugar, muito bonito, num lugar muito... Mas ali naquele lugar, gente, eu não via a hora de ir embora, sabe? Eu estava querendo ir embora, vamos embora. E nós fomos embora,
Esperamos terminar tudo que tinha que terminar, fomos embora, chegamos em casa. No outro dia eu abri o Facebook. Quando eu abri o Facebook, eu comecei a ver as fotos daquela festa. E eu comecei a ver, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Olha, isso aconteceu. Eu falei assim, mas eu estava lá, mas eu não vi nada disso. Eu fiquei assustado, gente, sabe? Eu falei, meu Deus, parece que eu não vi nada. Eu não vi isso, eu não vi isso, não vi. Como eu estava ali. Eu não tinha, isso não aconteceu depois que eu fui embora. Aconteceu enquanto eu estava lá, mas eu não vi. E Deus começou a falar muito comigo nesse sentido. Falou assim, é isso que a decepção faz. Ela rouba de você a visão. A decepção, ela rouba a alegria. Você poderia ter desfrutado daquela festa, você poderia ter desfrutado daquela situação, mas você perdeu a oportunidade, porque você estava decepcionado. E naquele dia eu fiz uma aliança com Deus, eu fiz uma aliança com Jesus. Falei assim, Senhor Jesus, eu nunca mais vou deixar a decepção roubar o meu coração. E eu lendo esse texto, eu me lembrei dessa história, porque foi exatamente isso que aconteceu com esses homens. Eu acho que eles estavam tão decepcionados, eles não acreditavam, e eles nem, Jesus estava do lado deles, mas eles não perceberam, eles nem identificaram. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sabe? Porque, gente, eles tinham tantos sinais. Como eu falei, eles tinham ouvido aquilo que as mulheres falaram. Eles sabiam que elas tinham dado um testemunho de anjos, e anjos tinham dado a notícia, que os 12 confirmaram, os 11 no caso, né, foram lá, chegaram falando, não, o túmulo está vazio mesmo, o corpo não está lá. Mas eles não conseguiam acreditar. A decepção, ela produz isso na nossa vida. E às vezes, gente, a gente é tomado por momentos de decepção, e às vezes a gente nem percebe que a decepção começou a roubar as nossas vidas. Eu estava falando aqui no começo da reunião, como é bom, como é gostoso a gente estar junto aqui, estarmos reunidos como irmãos. Mas há muitas pessoas que, por conta da decepção, porque ela se decepcionou com uma pessoa, porque ela se decepcionou com um líder, porque ela se decepcionou com uma situação, porque ela se decepcionou porque ela estava esperando algo que Deus fizesse, e isso não aconteceu. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa, ela decidiu seguir um caminho diferente, ela abriu mão da comunhão, e hoje ela não está aqui. Talvez alguns se decepcionaram porque o Brasil empatou. Oh, meu Deus. Não vou nem na igreja hoje. Mas é verdade, gente. O duro que é verdade. Tem pessoas que, por causa da decepção, elas perdem tantas coisas boas. E eu quero falar um pouquinho delas. A primeira coisa que eu quero falar é a perda da visão. É a percepção da presença de Jesus do nosso lado. Uma pessoa, quando ela entra na rota da decepção, eu quero citar aqui alguns sintomas, e talvez alguns de nós vamos perceber, poxa, eu fui atingido pela decepção na minha vida. Isso está acontecendo comigo. E eu acho muito interessante que, entre todas as coisas que Jesus tinha para fazer, antes de aparecer para os 12, Ele foi atrás desses rapazes aqui, dessas pessoas, e foi resgatá-los, tirá-los do trilho errado e colocá-los de volta para o trilho. E eu entendo que nessa noite Jesus, Ele está passando aqui no nosso meio, e Ele quer operar algo tremendo na nossa vida. E talvez alguns de nós aqui estejamos presos em coisas que aconteceram, ou coisas que estão acontecendo, e de repente a festa está rolando, você está perdendo tudo. De repente Jesus está ali do seu lado, e você está perdendo a maior oportunidade da sua vida. E a primeira coisa que eu quero falar aqui são a respeito dos olhos. Uma pessoa decepcionada, ela perde a visão. Mateus 6:22 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz.
Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Sabe, uma das coisas que a decepção afeta é a nossa visão. E a gente vê isso acontecendo literalmente com eles, a gente vê isso acontecendo emocionalmente com eles. Sabe, às vezes quando a gente está decepcionado com uma situação, a gente perde a perspectiva certa. E aí nós passamos sempre a ver o pior. Na igreja, não, na igreja, todo mundo lá, ninguém é amigo. Às vezes porque ela se decepcionou com uma pessoa, se decepcionou com duas pessoas. Mas sabe o que acontece? Essa pessoa, ela generaliza a visão dela em relação à igreja, em relação às pessoas, passou a ser uma visão comprometida. Ela não vê com bons olhos. Ela não vê com bons olhos, por quê? Porque ela está decepcionada. E por não ver com bons olhos, o que acontece? Ela está se cercando de trevas. E às vezes o que acontece, gente? Tem pessoas que por conta da decepção deixam de estar junto. Não vou mais na célula, não vou estar mais junto ali com o meu discipulador, porque ele falou alguma coisa que eu não gostei. Deixa eu falar uma coisa aqui importante para você. É impossível nós passarmos por essa terra sem ter que lidar com a decepção com as pessoas. É impossível. E eu vou falar uma coisa, pessoas vão se decepcionar com você também. Mas nós precisamos aprender a lidar com isso, porque às vezes a decepção ela tira o foco, a visão correta da pessoa. E ela passa a julgar tudo, ela começa a generalizar tudo, e às vezes ela perde a riqueza. Gente, eu fico pensando, aqueles dois andando junto do lado de Jesus, eles chegam para Jesus e falam assim: você não está sabendo de nada, você é visitante em Jerusalém. E eu fico imaginando, gente, naqueles 11 quilômetros, o que eles poderiam ter conversado com Jesus. Jesus, como que é a vida após a morte? Como é que funciona esse negócio de morrer e ressuscitar? Como que é o céu? Como que é isso? Gente, quantos assuntos interessantes, maravilhosos, quanta coisa poderosa podia sair daquela conversa. Sim ou não? Mas o que saiu? Ó dia, ó céu, está dando tudo errado. Você não está sabendo de nada. Você é o único que não sabe. Era ele, o próprio, estava lá com eles. Você consegue entender? Gente, a decepção ela tem um negócio terrível. Ela cega as pessoas. Eu achei interessante que Jesus chega e fala assim, quando eles falam: você não está sabendo de nada? E Jesus fala assim: o quê? Do que vocês estão falando? Né? Às vezes algumas pessoas falam assim: nossa, Jesus está tirando sarro deles, Jesus está zombando deles naquele momento. Mas eu acho que não, gente. Sabe, no meu entender, Jesus ele sabia que eles estavam debaixo daquela decepção e falou assim: põe tudo para fora, põe essa decepção. O que você está decepcionado? Eles começaram, e falaram, soltaram toda aquela decepção. Enquanto eles estavam falando, enquanto eles estavam chorando, eles estavam impedidos de ver Jesus do lado deles. Eu tinha um discípulo que às vezes eu ligava para ele e falei: e aí, como é que você está? Mais ou menos. Não, e tudo bem, um dia, tudo bem, 2 dias, 1 ano. Aí eu falei: meu amigo, então, né, assim, começa pelas bênçãos. Então, porque para ele sempre tudo mais ou menos. Por que ele esperava? Falar assim, por quê? Porque aí ele falava das decepções, dos problemas dele. E ele não conseguia enxergar tantas coisas que de repente Deus estava fazendo na vida dessa pessoa. Quanta riqueza que há na comunhão. Mas juntamente com isso, gente, deixa eu falar, seu líder, eu tenho certeza que ele não quer fazer isso, mas ele vai decepcionar você. Nós, os pastores, não queremos fazer isso. Mas às vezes não vamos corresponder à sua expectativa. Às vezes a forma de falar, isso pode te decepcionar. Às vezes um marido, uma esposa, e de repente a pessoa ela fica cega.
Eu estava falando de manhã, eu estava aconselhando um casal, e a mulher falou assim, olha, eu estou muito decepcionada com meu marido, porque aconteceu isso, tal. Ela contou aquela situação, eu falei, não, de fato, está errado, isso ele não deveria ter falado, foi uma coisa que ele falou em público, né? E eu chamei o rapaz, eu chamei o homem e falei, olha, então aconteceu isso, tal. E ele olhou para mim e falou assim, olha, eu já pedi perdão por isso. Eu sei que eu errei, eu sei que eu agi errado. E eu já pedi perdão por isso. Eu falei, é. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, que isso tem mais de 10 anos. 10 anos, gente, mais de 10 anos que uma palavra foi falada e aquela decepção entrou. E era o problema daquele casamento por 10 anos. Por 10 anos. É uma coisa terrível a decepção. Sabe, quando a gente olha aqui, a gente percebe que a decepção, ela rouba a fé de uma pessoa. Ela rouba a perspectiva. Porque veja bem, diante de todos aqueles testemunhos, a fé daqueles dois lá tinha sido roubada. E mesmo assim, eles não conseguiam acreditar que Jesus ressuscitou. Haviam tantas evidências, inclusive, eles estavam falando, quando Jesus estava falando, o nosso coração estava queimando, está acontecendo alguma coisa diferente. Mas eles não conseguiam crer, por conta da decepção. A decepção é algo terrível, porque ela rouba aquilo que pode viabilizar o sobrenatural na vida de uma pessoa, que é a fé, E às vezes eu estava falando aqui, a Elaine falou sobre isso, às vezes nós temos algumas expectativas, as coisas que a gente quer, e às vezes as coisas não acontecem do jeito como a gente está esperando. Isso pode nos levar à decepção, nos decepcionar com Deus. Esses dois, eles estavam decepcionados com Deus também. Porque eles falam assim, nós estamos esperando que ia ser o Salvador de Israel. O Salvador de Israel estava ali do lado deles, mas eles não conseguiam crer. Porque eles achavam na cabeça dele que o Salvador de Israel não ia passar por nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de luta, nenhum tipo de oposição. E é tanto que Jesus fala assim, eu vou explicar para vocês. Ele começou desde Moisés até os profetas, mostrando para eles na palavra, olha, o Messias, ele tinha que sofrer. Uma pessoa que serve a Deus, ele vai passar por momentos difíceis. Não vão acontecer só coisas boas na vida dessa pessoa. O grande diferencial é que essa pessoa, no final, ela vai triunfar, ela vai vencer. Jesus venceu a morte. Mas nós não podemos ter uma visão de que crente não passa por dificuldade, e tudo que a gente ora, a gente vai receber do jeito que a gente quer. Isso não é fé. Fé é entender que Deus sabe aquilo que Ele está fazendo. E quando Ele fala não para nós, Ele tem algo positivo. E é bênção para nossas vidas. Amados, tem coisas que a gente pede, a gente não sabe. E às vezes Deus, como um pai que nos ama, nós começamos essa reunião declarando isso. Tu és um bom pai. Se um filho teu chegar e falar assim, ô mãe, deixa eu colocar a chave de fenda lá na tomada, você vai deixar? Por quê? Porque você é uma má mãe. Porque você sabe que aquilo pode matar o teu filho. Então não é tudo aquilo que seu filho pede que você tem que dar. E não é tudo que nós pedimos, e não é da forma como nós queremos que Deus tem que fazer. Andar em fé é depender e confiar em Deus, mesmo quando Ele fala não para a gente. Mesmo quando as situações não estão boas para nós. Isso é andar em fé. E deixa eu falar uma coisa, tem muitas pessoas, porque elas não receberam aquilo que elas pediram para Deus, da forma como elas pediram, as coisas não aconteceram no tempo que elas queriam, e essas pessoas, elas decidem fazer como esses dois, falaram, então vamos embora, falou que é para cá, não, vamos para cá, vou para Emaús, vou para o outro lado. Eles estavam indo para a rota diferente, porque eles não tinham fé. E quantos de nós andamos, a palavra do Senhor está falando, é para andar por aqui. Falar, dá nada não, nós vamos por aqui. Mas às vezes sabe por quê? Estamos decepcionados.
a decepção entrou no nosso coração. E uma das coisas importantes que a palavra diz aqui em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Fala a pessoa que está do seu lado, sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para a gente caminhar, não dá para a gente seguir rumo a Jerusalém sem fé. E como muitas vezes nós vivemos uma vida sem fé, e talvez porque a decepção roubou isso. Sabe o que a decepção faz também? A decepção instala na vida de uma pessoa aquele sentimento de autocomiseração. Autocomiseração. O que é isso, pastor? De passar no cabelo? É de comer? Autocomiseração, autopiedade, ou seja, aquela pessoa que sente pena de si mesma. Porque, sabe, como eu falei, aquela pessoa que, eu falei, e aí, como é que está? Mais ou menos. Por quê? O que aconteceu? Ai, porque está acontecendo isso. Ela queria que as pessoas sentissem pena dela. Tem uma frase que eu acho tão forte aqui, do John Gardner, que diz o seguinte: a autopiedade é facilmente a mais destrutiva das drogas não farmacêuticas. É viciante, dá momentos de prazer e separa a vítima da realidade. É bem isso que acontece. Ela se torna como uma droga. E a pessoa, ela se alimenta da dosinha que a pessoa, ela sente um prazer quando a pessoa fala: oh, coitadinho de você, meu lindinho, você está mal. Eu estou. E aí ela sente prazer naquilo. E sabe o que ela faz? Ela fica sempre produzindo, fica sempre tentando fazer as pessoas sentirem dosinha delas. Foi mais ou menos isso que aconteceu com esses dois. Jesus aí não tratou: oh, coitadinho de vocês. Ele falou: nécios e tardos o coração. Sabe o que é nécio? Tolo. Jesus, ele os amou. Jesus cuidou deles, Jesus foi atrás deles, mas não tratou como se eles fossem os coitadinhos. Você não é um coitadinho. Fala a pessoa que está do seu lado: você não é um coitadinho. Deus não projetou você para que você seja um gerador de peninha nos outros. Deus projetou você para ser mais do que vencedor. Deus colocou você para ser cabeça e não cauda. E tem gente que fica insistindo: aí eu sou cauda, aí o diabo está fazendo isso. Não, que isso, para com isso, meu irmão. Você não foi projetado para ninguém ter pena de você. Você é mais que vencedor. Mas o que acontece? Aquela pessoa está debaixo da decepção. Ela fica: sabe o que aconteceu comigo? Olha, fulano falou isso. Ah, sabe o que aconteceu comigo? Esqueceram, não me convidaram, né? Decepção. Decepção. Sabe o que está acontecendo com a pessoa que está assim? Está presa. Ela perdeu a perspectiva da identidade de quem ela é. Eles perderam a identidade de quem eles são. A decepção, ela produz muita coisa negativa, gente. Quer um outro exemplo, mais coisa negativa, que a gente vê aqui? O que acontece, gente? Onde que eles estavam? Eles estavam lá em Jerusalém, junto com os irmãos. Junto com os discípulos e tal. E aí o que eles resolveram? Eles resolveram se isolar. Onde estão os irmãos? Estão reunidos aqui. Onde que eu vou? Para Emaús. Nós vamos embora. Uma pessoa decepcionada, ela começa a se isolar. Ela começa a afastar da comunhão. Ela começa a afastar do lugar onde há cura. Ela afasta do lugar onde Deus derrama a bênção, que é na comunhão, no relacionamento. Uma pessoa que se isola, ela está emocionalmente, está espiritualmente doente. E provavelmente pela decepção. Porque o natural é que uma pessoa saudável espiritualmente, uma pessoa que está bem com Deus, ela gosta de estar junto com os irmãos. Mas uma pessoa decepcionada, ela vai se isolar. Ela vai se afastar. E ela se torna um alvo facinho para o diabo pegar.
Cuidado com o isolamento, gente. Estar presente nas reuniões da célula, estar presente nos cultos, é uma demonstração de saúde, de que você está bem espiritualmente, que você está bem emocionalmente. A gente vê isso quando a gente olha ali no livro de Atos. Qual era a chave, quais eram as colunas que marcavam a igreja primitiva? Eles estavam sempre juntos, partindo pão, na comunhão, eles estavam dedicando na palavra, e eles estavam sendo cheios do Espírito Santo. E uma das coisas que me chama a atenção aqui, eles estavam em comunhão, em aliança, saúde. Porque onde o povo de Deus se reúne, onde tem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor Jesus está. Mas quando a pessoa se isola, ela está abrindo mão dessa bênção, desse lugar de provisão. Se você está deixando de participar da célula, deixando de participar dos cultos, se você está andando por um caminho de isolamento, provavelmente você está debaixo da seta da decepção. E de repente, mano, desculpa aqui, né? Pregando muito para os jovens. De repente a festa está rolando e você ficou do lado de fora. Jesus está do seu lado, mas você não está enxergando, você não está curtindo nada, você está perdendo tudo. Por causa do isolamento. Isolamento. Uma das coisas que eu quero destacar aqui também, está lá em Provérbios 18:1. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. É isso que a decepção faz, tira você da sensatez. Sabe o que a decepção faz? Ela tira a pessoa do propósito. Eu queria que você pensasse, gente, o que ia acontecer depois? Porque depois, gente, da ressurreição de Jesus, ali em Jerusalém, houve a descida do Espírito Santo, houve o batismo, um mover que mudou a história do mundo. E eles estavam abrindo mão disso. Você parou para pensar? Gente, estava para cair o derramar do Espírito Santo, algo tremendo que ia acontecer. Eles que até então estavam ali fazendo parte, eles entraram numa rota de desistência. Eles iam perder tudo isso. Eles iam perder a oportunidade de fazer parte do mover de salvação do mundo. Eles estavam perdendo a oportunidade de serem agentes de transformação do mundo. Por causa da decepção. Eles estavam desistindo de tudo. E quantas pessoas, porque se decepcionaram com seu líder, se decepcionaram com o discípulo, abriram mão de ocupar o papel de honra na casa do Senhor como líder. Quantas pessoas que esse ano não abriram casa de paz, porque se decepcionaram. Se decepcionaram porque o ano passado fizeram casa de paz e a coisa não aconteceu. Ah, não deu certo. Estou decepcionado, não ficou ninguém. Ah, não vale a pena. E abre mão, entra numa rota de desistência. Amados, que coisa terrível estava acontecendo com esses dois. Se a gente olhasse para Jesus, ele tinha todos os motivos para ser um cara decepcionado também com seus discípulos, sim ou não? Vamos lembrar um pouquinho ali dos momentos que antecederam a ressurreição de Jesus? Jesus, ele foi traído por um dos seus 12, por um dos melhores amigos. Ele foi traído. No momento da crucificação dele, quem ficou? Ninguém, todo mundo vazou, ó. Todo mundo fugiu, todo mundo saiu correndo, não ficou um. Ele poderia falar assim: meu Deus, eu passei 3 anos da minha vida dedicados a ele, formando, trabalhando na vida deles, e eles me abandonaram. Pedro, uma das pessoas mais íntimas que viram Jesus ser transfigurado,
chega diante de uma empregada e fala assim, ó, ele amaldiçoou, e ele disse, eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. Jesus podia falar assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou usar nenhum desses aqui, eu não vou trabalhar com nenhum desses aqui. Até mesmo, gente, depois de Jesus ter ressuscitado, ninguém acreditava que ele tinha ressuscitado, até esses dois. Ouviram tudo isso e falaram, não deve ser verdade não, vamos embora. Seguiram outro caminho. Jesus podia ter falado assim, vou começar tudo de novo, sei lá, vou fazer. Pensa numa coisa. Depois, você tem só 40 dias depois que você ressuscitou. E você tem que escolher para quem que você vai aparecer. E o que você vai fazer? Se fosse você, o que você ia fazer? Se você fosse Jesus. Quem seria a primeira pessoa para quem você iria aparecer? Eu fico pensando assim, eu não sei se você já parou para pensar. Por que Jesus apareceu para essas pessoas? Por que ele escolheu? Talvez na nossa mente racional, na nossa mente humana, falou assim, sabe se ele fosse aquele cara despeitado, falou, quer saber de uma coisa? Agora eu vou lá na casa daqueles sacerdotes que cuspiram na minha cara, eu vou aparecer para ele e falar, tô aqui, mano, e tá vendo? Tomou, ressuscitei, você tentou me matar, mas olha eu aqui, venci e tal, né? Segura essa. Talvez alguns de nós seríamos assim, né? Falar, você pisou em mim, agora eu vou mostrar que eu sou o Todo-Poderoso, eu sou Deus, tá vendo? Você matou, mas eu estou aqui. Ele poderia ter aparecido lá para Pilatos, ele poderia ter aparecido para aquela multidão, falou assim, tá vendo? Mas Jesus não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele procurou aquelas pessoas que ele mais amava. Ele procurou as pessoas que eram mais importantes para ele. E as pessoas que eram mais importantes foram as pessoas que causaram algum tipo de decepção para ele. Mas sabe o que eu acho lindo na vida de Jesus? Ele não permitiu que a falha das pessoas tirassem dele a visão e a perspectiva de quem essas pessoas eram. São pessoas preciosas. São pessoas importantes. São pessoas que me amam, mas foram feridos pela decepção. Eu acho muito bacana porque, antes mesmo de Jesus aparecer aos apóstolos, ele escolheu 2 pessoas que não eram conhecidas, e a gente não conhece, a gente não sabe quem são, não há registro na Bíblia. E isso para mim fala uma coisa muito importante. Deus te vê, Jesus te vê. Ele sabe quem é você, Ele sabe qual é o seu nome. Eu entendo que Ele quis deixar aqui um recado muito importante para cada um de nós. Independente de quem você é, Ele sabe quem é você. E Ele quer colocar você de volta nos trilhos. Porque tem uma grande história, tem um grande mover, tem coisas tremendas que vão acontecer e Ele não quer que você fique fora disso. Ele não quer que você fique fora disso. Ele foi atrás daqueles 2 que estavam decepcionados. Ele foi lá para... Eu fico imaginando, talvez eles estavam decepcionados porque eles não conheciam quem é Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. E Jesus foi ali para se revelar a eles. E a Bíblia fala assim que ele começou explorando de Moisés até os profetas, explicando para eles, fazendo eles entenderem quem ele era, quem era o Messias. E é interessante, gente, que enquanto ele estava ali, derramando esse amor, enquanto ele estava ali, estendendo a mão para alguém que o decepcionou, ele começou a curar o coração deles. Ele começou a curar. Amados, ele gastou a parte da tarde fazendo isso. E para eles não foi um tempo gasto. Foi um investimento que ele fez em pessoas que ele amava. E depois disso, só no finalzinho da tarde, você vê ali que no finalzinho da tarde, ele vai falar, olha, o dia já está indo embora, o final já está se tornando noite. Foi quando ele entrou,
se revelou a eles, e no final da tarde a gente vai ver que foi quando ele apareceu para os 12. Qual foi a mensagem que ele quis deixar para mim e para você? Ele conhece as decepções do nosso coração. E nós precisamos aprender a colocar nas mãos dele. E não deixar que as decepções tirem as nossas vidas do propósito, roubem de nós a alegria dentro da nossa casa, roubem de nós a alegria nos relacionamentos com as pessoas, com a igreja, com o seu líder, com o seu discipulador. Porque quando você deixa decepções entrar na sua vida, você perdeu a rota. Talvez alguns aqui estão presos. Eu falei aqui, essa pessoa está presa há 10 anos, talvez existam pessoas assim. Presas numa decepção, tentaram uma coisa e a coisa não aconteceu. Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, eu me decepcionei com os amigos meus, eram os meus melhores amigos. E eles tiveram uma atitude, sabe, tão negativa, tão ruim. E eu falei, meu Deus, esses são os meus amigos. Eu falei, quer saber de uma coisa? Era o meu último ano na faculdade. Eu falei, eu não vou ficar participando da formatura junto com esse bando de pessoas, esse bando de traidores. E eu tinha decidido, eu falei, eu não vou participar da formatura, não quero nem estar junto com eles. Porque eu fiquei muito decepcionado com o que eles fizeram, com a traição. E aí, graças a Deus, uma amiga minha chegou e falou assim, olha, mas você vai privar os seus pais de ver você se formar, de verem você se formar, seus pais que pagaram preço, seus pais que fizeram tantas coisas. E eu parei para pensar, falei, meu Deus, é verdade. Eu estou tão cego aqui por conta da decepção, e eu estou perdendo aquilo que é mais importante, porque essa festa não é para eles, essa festa é para eu comemorar com a minha família, eu estou perdendo a oportunidade. E como foi tão importante meus pais estarem participando lá, eu tinha perdido a alegria de estar naquela formatura. Mas ver os meus pais felizes, de ver o retorno do investimento, eu ia tirar isso deles, eu ia tirar isso de mim, por conta da decepção. E o que Jesus faz? Jesus, ele pega, faz com que eles entendam, e quando a alma deles é curada, é interessante, os olhos naturais deles são abertos, porque quando ele parte o pão, é interessante que o partir do pão, ele fala da comunhão, ele fala da ceia, ele fala de aliança, e quando ele parte o pão, os olhos dele se abrem e falam assim, é Jesus, e aí, aí fala, por que a gente não fez isso? A gente não perguntou isso, por que a gente não... Eu fico imaginando que eles devem ter pensado todas essas coisas, e talvez eles podiam ficar decepcionados com eles mesmos, sim ou não? Porque às vezes a gente fica decepcionado conosco, nós ficamos decepcionados conosco. Tem pessoas que estão paralisadas por causa da decepção que tem consigo mesmas, mas eles entenderam, falaram assim, não vale a pena ficar gastando tempo com a decepção, a gente já perdeu tempo demais, andando por um caminho que a gente não devia caminhar. Sabe o que eles fizeram? Eles voltaram correndo para Jerusalém. Eles voltaram correndo para Jerusalém. Eles encontraram os discípulos, os apóstolos, eles falam assim, nós vimos Jesus ressurreto. Os nossos olhos foram abertos. Amados, a decepção ela só leva a caminhos de morte, de perda, de travamento. E Jesus, ele veio, ele ressuscitou para colocar, para derramar sobre nós a vida, e vida em abundância na sua casa, vida em abundância no seu ministério, vida em abundância no seu relacionamento com Deus, vida em abundância. Salmos 34:5 diz assim, os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Os seus olhos jamais mostrarão decepção. Amém? Vamos ficar em pé.